Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo também. Hoje eu estou muito feliz que eu trouxe aqui duas pessoas que são referências aqui na cidade, em seus respectivos segmentos. Já vou apresentar eles, mas antes eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece, possivelmente. Sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, aqui da cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, que foi publicado ano passado pela editora Viseu. O mapa dos investimentos aí para você que não entende nada de investimento, não sabe nem o que é uma Selic, o que é um CDI, um CDB. Aqui eu explico tudo de uma forma bem didática para você poder aprender. Você encontra na Americanas, na Amazon, nas maiores livrarias aí do Brasil, tá bom? Sou pós-graduado em gestão de investimentos, gestão financeira e banking, mais recentemente agora consultoria empresarial também. Então, sou preparado para ajudar você, de repente, ali quitar sua dívida, fazer um planejamento para sua aposentadoria. Posso te auxiliar de uma forma educativa e te mostrar como que você pode alcançar os seus objetivos, tá bom? Quero fazer um agradecimento aqui rapidinho aos nossos patrocinadores, o Estúdio Realize, a nossa casa, onde a gente grava aqui nossos podcasts. Muitos outros clientes gravam aqui também, Temos programas sobre saúde, nutrição, fé, enfim, vários temas super legais, principalmente empreendedorismo. Temos vários canais sobre empreendedorismo aqui. Então convido vocês a entrarem lá no Instagram do Estúdio Realize. E para você que quer gravar o seu podcast também, fala que você veio pelo DutraCast, que você vai ter um desconto especial, tá bom? Muito obrigado ao Nerd Bruto, dos primeiros parceiros desse canal aqui. É a maior fabricante de mesas de jogos de tabuleiro do Brasil, para você que não conhece. Entre no Instagram, tem móveis personalizados também. Para você que é gamer, que gosta de ter uma mesa confortável para você jogar, tenho certeza que você vai gostar muito. E o Rondinelli vai atender muito bem vocês ali, tá bom? Bi, curso de línguas também, fica localizado ali no centro da cidade, no final da rua Monte Libro. Vocês já vão dar de cara ali com o curso Bi. Você quer aprender um novo idioma, quer se desafiar, quer fazer aquela viagem internacional sem passar muita vergonha, sem ficar embolando muita língua, gaguejando muito, então vai lá no curso Bi também. Nós somos clientes do curso Bi já há muito tempo, então eu não recomendo ninguém aqui que eu não seja cliente, então tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a Munier Doces, desde 2015 fazendo doces aí, adoçando a vida de vocês, casamentos, aniversários. Quer fazer um bolo diferente, quer fazer um doce especial, quer presentear de repente os funcionários da sua empresa, fazer um doce personalizado com o nome da empresa, o nome do funcionário. Entre em contato também e faça já a sua encomenda, tá bom? @Munier Doces. E o Espaço Holístico aqui também, mais uma vez estou falando, eu sou cliente dessa moça aqui, minha massagista. A primeira vez que eu me senti rico foi quando eu recebi um dividendo de 50 centavos do fundo imobiliário que eu tinha. E a segunda vez que eu me senti rico foi quando essa moça me fez uma massagem, que a gente fica ali, eu saí do trabalho, cheguei ali, tirei a camisa, deitei na maca, que ela começou a fazer aquela massagem, falei, pô, que sensação de riqueza, que coisa gostosa, né? Que todo mundo tivesse esse privilégio de toda semana poder fazer isso também, mas o preço é super acessível. Atende aqui no Cadima Shopping, em frente ao Estúdio Realize, então não tem como errar, tá bom, pessoal? Bom, sem mais delongas, quero apresentar hoje para vocês aqui o pessoal da... Eu confundo o seu nome com o nome da empresa. Cláudio, me ajuda aí. É Maffer Investimentos. Maffer Investimentos. Isso. Então, Cláudio e o Rodrigo. Muito bem-vindos aí. Obrigado, agradeço aí o convite, Espero ter a gente aqui, bater um papo hoje que seja bem educativo, Isso. Na parte de finanças, investimentos, então estou à disposição. Show de bola. E Rodrigão, tá nervoso? Tá ansioso? Um pouquinho, Nunca participei. Uhum. Ele já gravou alguns programas já, um tempo atrás. Eu Legal. nunca participei nada disso, mas... Então, vamos começar falando um pouco da empresa de vocês, que pelo que você me falou no nosso primeiro encontro, Cláudio, 1980 e... Não, eu entrei no mercado financeiro em 83, Não era nem nascido ainda. Pois é, eu iniciei no Unibanco, Uhum. na época era mesa de Open, hoje não existe mais isso, tá? Uhum. Então eu iniciei em 83 na mesa de Open do Unibanco, fiquei um tempo, passei por aqueles planos, plano cruzado em 86, depois veio o plano Bresser, depois veio o plano Collor, que bloqueou, enfim... Passei por aqueles momentos todos de hiperinflação, E quando eu saí do Unibanco, eu fui para a Censo, corretora de valores, e a Censo tinha filiais em Niterói, Petrópolis, e eu dei ideia de abrir aqui em Friburgo, e eles abriram em 88. Me convidaram para vir, eu vim, e aqui eu fiquei. Quando chegou em 95, eu criei a Maffer Investimentos. E a Maffer é da XP, um escritório... A Maffer, exatamente. Hoje a Maffer é um escritório que tem um contrato com a XP de exclusividade, tá?
E todo nossa qualificação exige isso. Quer dizer, para que qualquer um de nós atenda um cliente ou faça operações, é necessário ter qualificações, certificação registrada na CVM, tá? Então, quer dizer, hoje em dia, como é que eu posso te dizer? É bem controlado o nosso mercado, né? Comparado com a época que eu entrei, é bem diferente. E o que faz um assessor de investimento, Rodrigo? Só para a galera poder entender um pouquinho mais do trabalho de vocês aí. A gente gosta muito de falar quando a gente vai fazer a primeira reunião com algum possível cliente, né, potencial cliente, é comparar, entre aspas, a nossa profissão como se fosse um médico. Então, o que a gente faz? A gente primeiro, vamos supor que você vai ser atendido pela gente. Você fala assim, Rodrigo, eu tenho tanto aqui guardado em tanto lugar, eu tenho um objetivo de aposentadoria, seja isso, eu tenho uma necessidade de curto prazo, longo prazo, enfim. Então, a gente vai analisar, né? A gente analisa o seu perfil, analisa toda a sua saúde financeira, tudo isso, para no final assim, dar o diagnóstico, né? Passar um remédio, vamos dizer assim, né? Que vão ser investimentos. Então, a gente vai passar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tantos por cento numa renda fixa a longo prazo, enfim. Então, de acordo com o perfil, né? Exatamente. Então, realmente é uma consulta, como se fosse uma consulta médica. Então, a gente analisa o seu investimento, analisa o perfil do cliente, analisa o que ele necessita, o objetivo dele, as necessidades dele, para então conseguir assessorar ele e montar uma carteira dentro do objetivo do cliente. Exato. Ao mesmo tempo, o nosso negócio não é só investimentos, porque a partir da hora que a gente tem essa primeira reunião, a gente também procura saber da vida toda da pessoa. Você é casado, tem filhos, né? Patrimônio, enfim, a gente realmente faz um diagnóstico onde a gente acompanha toda a vida ou casal, ou se é solteiro, enfim. Porque a partir daí é que a gente começa a ver que ele, às vezes, não necessita apenas de uma assessoria de investimentos. Ele pode precisar também de uma assessoria, de um planejamento sucessório, entendeu? Então, aí que a gente também vai crescendo o leque, né? A Maffer hoje, né, vamos dizer assim, ela é uma empresa que tem investimentos, ela é uma empresa que trabalha com um seguro personalizado de grandes empresas, né? A gente trabalha com consórcios, a gente trabalha com câmbio, entendeu? Enfim, a gente tem uma gama de produtos que nós não somos, na verdade, vendedores de produto. Isso é importante entender. A partir da hora que a gente conhece o cliente, a gente sente a necessidade. A necessidade do cliente, olha, ele precisa disso, precisa daquilo. Tem um caso muito interessante que de repente é importante aqui. Eu fui procurado uma vez por um dentista, tá? Até de outro município. E ele veio falando, olha, eu fui muito bem indicado, quer dizer, me indicaram você e, Cláudio, eu gostaria que você fizesse aqui uma assessoria financeira para mim. Porque eu tenho meus rendimentos, porém, quando chega no fim do mês, quando eu vejo, eu não tenho quase nada, e eu precisava de alguém para me ajudar nisso. Eu falei, bom, vamos lá. Aí ele chegou, me apresentou relatórios que ele tinha mensais das despesas dele, das receitas, e eu achei aquilo até bem interessante para uma pessoa que não tem, como se diz, não fazia um acompanhamento, muito pelo contrário. Ele tinha controle daquilo que estava acontecendo com a vida dele. Depois que ele me apresentou tudo, eu cheguei para ele e falei assim, escuta, você é casado? Sou. Você tem filhos? Tenho. Quantos? 3. Qual a idade? 5, 6, 7 anos. Aí eu falei assim, sua esposa trabalha? Aí ele falou assim, não. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque ele é um autônomo, né? Ele é um cirurgião dentista, autônomo. Imagina se ele morre, vamos dizer. Como é que fica a família? Sim. Já que ele não tinha quase nada, é uma família nova, eu fiquei quieto, né? Eu cheguei para ele e falei assim, olha,
eu vou fazer um estudo. Peguei as informações dele, financeiras, né? Que ele estava iniciando um patrimônio, né? Estava entrando num apartamento de construção, enfim. Ele estava seguindo um caminho razoável, né? Sim. Pensando em investimentos, tinha um pouquinho aplicado na poupança. Aí eu na mesma hora, já identifiquei, olha, eu tenho coisa bem melhor, né? E segura, né? Comparada à poupança. E foi embora. Eu falei assim, olha, daqui uma semana eu quero ir lá no seu consultório e te apresentar um plano. Cheguei lá, fiz qual era a necessidade urgente dele? Era um seguro de vida personalizado. Como eu já tinha toda a informação dele, né, de qual era o custo de vida dele, patrimônio, enfim, a gente fez exatamente um seguro personalizado, feito para ele, à medida, como se fosse um alfaiate, né, um tailor-made, que a gente chama. Levei para ele. Olha só, eu fico até arrepiado, né? Quando eu cheguei, ele falou assim, e aí, fez uma carteira de investimentos, como é que eu vou fazer os investimentos? Eu falei assim, não, calma. A primeira coisa que eu trouxe para você foi esse plano aqui, ó. Aí expliquei para ele sobre esse seguro, que não era só um seguro de vida pensando na morte, mas esse era o fundamento, que minha preocupação era ele falecer e deixar a família dele numa situação ruim. Porque esse seguro não envolve a morte apenas. Você pode ter um acidente, ficar inválido, entendeu? Você pode ter uma doença grave, você pode ter diversos problemas em vida, né? E o seguro cobrir tudo isso e você não morrer. Então, o seguro também serve até mesmo para isso. Como se diz, tem também a diária hospitalar. Às vezes você fica internado um determinado tempo e está deixando de trabalhar. Por mais que você tenha um plano de saúde, mas esse seguro é exatamente para cobrir esse período que você não está trabalhando, não está ganhando. Enfim, fiz o projeto todo para ele. Quando ele olhou, ele falou assim, rapaz, onde eu assino? Falei, ué, já que você quer fazer? Ele falou assim, quero. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai faleceu e a minha mãe virou faxineira da noite para o dia. Então, isso que você está trazendo para mim, eu não tinha pensado nisso, que poderia acontecer exatamente a mesma coisa com a minha família. É mole? Então, você vê que às vezes não é apenas você pensar no investimento. Você também tem que pensar no todo. E isso, para mim, foi mais relevante do que montar a carteira de investimentos para ele. Sim, sim. Eu passei por uma situação idêntica, assim, muito parecida lá no banco no mês passado. Sentou na minha mesa um professor de jiu-jitsu, autônomo, esposa não trabalhava e 3 filhos pequenos. Não, ela trabalhava, mas ganhava, não tinha uma renda bem mais baixa que a dele. Sei. E 3 filhos. E eu falei, você tem algum seguro, cara? Acontece alguma coisa com você, né? Você tem alguma reserva, alguma coisa? Não tenho nada não. Eu apresentei um seguro para ele ali, fechou na hora também. Eu não tinha essa coisa de eu poder personalizar algo exatamente para a necessidade dele. Mas dentro das possibilidades dele, eu consegui achar uma opção que fosse cabível dentro do bolso dele ali. Então é legal que a nossa profissão, pelo que eu estou vendo, apesar das nossas certificações serem diferentes, da nossa atuação ser diferente, né? O conhecimento de vocês em investimento vai além ainda da minha certificação, mas em alguns pontos a gente se conecta, né? Nossa área de atuação. Na verdade, eu acho que é bem assim mesmo. A gente está sempre preocupado, né, em fazer o melhor para o cliente, então acaba abrangindo tudo. É importante também, esse tipo de seguro que a gente faz, ele é resgatável, entendeu? Então a gente mostra para ele que isso que ele estava fazendo era também um investimento. Lógico que você compara esse seguro com um investimento, uma carteira que a gente monta de longo prazo, a carteira vai render mais. Porém, esse seguro ele não está jogando dinheiro fora, pelo contrário, ele vai ser corrigido pela inflação, mais um diferencial de juros aí que não é o do mercado, como o IPCA mais 6, mas ele ganha um IPCA mais 1,5, por aí, quase 2, entendeu? Então já é algo muito interessante, né? Sim, então, abrange muita coisa. Vou te dar um outro exemplo agora também do que o consórcio, às vezes,
também é interessante. Você sabia que eu tinha preconceito, sem querer te cortar, Cláudio? Eu tinha preconceito com consórcio até trabalhar no banco. Depois que eu trabalhei no banco, quando eu fui ler a ficha, eu falei, cara, esse negócio é maravilhoso. Né? Principalmente para comprar imóveis. Né? Eu acho a melhor, na minha opinião, hoje a melhor ferramenta que tem para fazer uma aquisição. Mas agora eu vou acrescentar mais ainda, que você vai ficar... Por favor. Que você vai gostar mais ainda do produto. Muita gente, consórcio é tudo igual, né? Como dizem, né? É tudo igual. Seguro é tudo igual. Não, esse seguro, como eu te falei, não é igual. Ele é resgatável. E lá no exterior, por exemplo, as pessoas, quando falam em previdência, eles não falam em previdência privada. Eles falam em seguro. A gente tem um seguro. E é esse que é feito lá fora. Esse seguro resgatável. Sim. Então, foi trazido para cá. A XP deu esse pontapé inicial, trazendo essas empresas com esse tipo de seguro, trazendo para o Brasil. Então, isso foi muito interessante, fazendo essa parceria, né, com essas empresas. Mas, voltando ao consórcio, né, vamos dizer assim, todo mundo pensa, tem um consórcio de carro, tem um consórcio de imóveis, e o que a gente fala para o cliente em relação ao consórcio de imóvel? Outro dia, um exemplo, a gente estava montando uma estrutura de crédito para uma empresa, nós estamos montando, como fizemos diversos, para uma empresa em cima de um seguro imobiliário, de um consórcio imobiliário. Tá? Só que, quando a gente estava pegando as informações para mostrar essa estrutura de crédito, né, para essa empresa, um dos sócios chegou e falou assim, eu tenho uma previdência também, depois eu queria conversar sobre isso, fazendo para minha filha. Aí eu falei assim, você sabia que eu já vendi um consórcio para uma pessoa como se fosse uma previdência privada? Ele, como assim? Eu falei assim, olha só, você está com a previdência, você todo mês vai colocando X aí por mês, vamos supor, vai colocar R$1.000 por mês, né? Para daqui a 20 anos você já ter uma reserva para ela, ou coisa desse tipo, pensando que ela vai estudar, né, vai se formar e você já tem um capital para bancar uma faculdade. Tem muita gente que faz isso. Quando a pessoa quando o filho nasce, ele vai fazendo já uma reserva, um planejamento para quando ele tiver 20 anos, na hora de estar na faculdade, ele não precisar tirar do bolso e já ter uma reserva lá para ajudar no pagamento lá da faculdade do filho. Enfim, eu disse para ele, olha só, um exemplo, né? Vamos botar aí, R$1.000 por mês. Você está investindo numa previdência. Desculpa, de um banco. Você já viu qual é o histórico de rentabilidade dela? Não. Você já viu qual é a taxa de administração que esse fundo de previdência está te cobrando? Não. Ninguém vê isso. Falei assim, olha só, isso é muito importante, porque os bancos têm centenas de fundos de previdência. Porém, de acordo com o aporte ou de acordo com o cliente, o gerente encaminha ou indica um fundo. E normalmente, às vezes, pelo valor que você está investindo, você vai pegar um fundo que tem uma taxa de administração alta, que não tem uma boa gestão e acaba que você, às vezes, ganha menos do que a poupança. E nos deu o CNPJ do fundo, que a gente foi fazer um levantamento, realmente o fundo não dava o que a poupança dava, só para você entender. Mas, paralelo a isso, a gente chegou, ele falou assim, mas como o consórcio pode ser melhor do que o fundo? Eu falei assim, olha só, eu não vou dizer que o consórcio vai rentabilizar mais do que um fundo de previdência. Mas com esse fundo de previdência seu, que não rende muito, eu já te digo que ele vai render mais. Ao mesmo tempo, você pode usar o consórcio imobiliário de diversas formas, a interpretação. Exemplo, você vai, ao invés de você colocar R$1.000 na previdência, você vai colocar agora R$1.000 numa carta de crédito de um fundo imobiliário de 20 anos. Exemplo. Vamos supor que antes dos 20 anos você é contemplado por sorteio. O que você pode fazer? Pegar a carta de crédito, comprar um imóvel e alugar.
próprio E com o aluguel, de repente, você vai pagando as parcelas. paga a parcela do seu consórcio. Então, você já arrumou alguém para pagar a sua parcela. E você já antes de 20 anos, você já fez um patrimônio. Fora que não vai precisar pagar 2, 3 imóveis, como seria um financiamento tradicional, né? Que vai pagar ali 8, 9% ao Exatamente, porque a taxa, o seguro, é o crédito mais barato que tem. Porque você paga uma taxa de administração, por exemplo, ao ano de 1,2% e o INCC. Então, quer dizer, onde você vai pegar um financiamento ou empréstimo com uma taxa dessa? Exatamente. Né? Não existe. Então, ele já é um crédito muito barato. Mas pensando como investimento, então você é contemplado, você já arrumou, você comprou um bem e alugou, e com o aluguel você consegue, né, pagar a prestação ou ser próximo da prestação, vamos dizer assim. E repetindo o processo. E daí você pode entrar em outro. Então você pode multiplicar. É uma estratégia que eu uso, inclusive. Você pode multiplicar o seu patrimônio sem precisar chegar aos 20 anos. E outra coisa, ele pode ser usado como seguro de vida também. Por quê? A partir da hora que você é contemplado, ou se você escolher logo no início adquirir o seguro prestamista, a partir da hora que você falece, o seu consórcio está totalmente quitado. Então, os seus beneficiários já vão receber a carta de crédito quitada, sem você precisar quitar. Interessante. Então, você usa ele como seguro de vida, você usa ele como investimento, então uma formação de patrimônio. Então, para você ver como às vezes um consórcio imobiliário, entre aspas, aí que a pessoa acha, não, é subestimado, né? É subestimado, você pode usar ele de diversas formas. E a gente usa também como uma estruturação de crédito para grandes investidores ou para grandes empresários. Sim. Porque a gente consegue trabalhar cartas, como é que eu posso dizer? Cartas contempladas, que dentro dessa empresa, a gente trabalha com diversas empresas de consórcio, tá? Sendo que uma delas, ela tem um banco de cartas contempladas. Então, às vezes, você precisa aí de 5, 6, 10 milhões já de crédito. A gente tem essas cartas para te passar e com uma taxa, às vezes, bem mais em conta do que um financiamento. Então, a gente consegue estruturar também Comprar uma carta de crédito, é isso mesmo? Contemplada. Ah, que legal. Então, já tem esse contato. Por quê? Isso é legal, hein? Porque, para outra, olha só como serve como investimentos. Vamos supor que você comprou essa carta de R$1.000 para você pagar em 240 meses, Sim. tá? Aí daqui a 10 meses você é contemplado. Só que você fala assim, cara, mas eu não queria usar o crédito para comprar imóvel, tá? Eu entrei só para... Fiz o consórcio à toa, às vezes o banco me vendeu, mas eu não queria usar, enfim. O que a gente faz? A gente compra a carta com ágio. Vamos supor que você pagou 10 meses, então seria R$10.000, está arriscado você receber no mínimo uns R$20.000 pelo pouco tempo que você passou, e a gente passa essa carta para terceiros, 100% já que está precisando, e é mesmo, te dá 100% sim. Não, sim. Às vezes dá até mais que 100%. Se você é contemplado na primeira assembleia, já pensou? Não, e é bom para quem compra, porque o cara está investindo. E bom para quem vende. É bom para quem vende, é uma coisa que é bom para todo mundo. Exatamente. Eu fiz um curso específico de consórcio onde ele explicava justamente isso, que tem gente que vive com esse tipo de renda, porque a pessoa foi contemplada no primeiro, beleza. Então ela já faz o segundo, o terceiro, a pessoa vai fazendo aquilo ali. Ela tem sempre alguma carta sendo contemplada, né? Então dá para fazer bastante coisa com consórcio. Dá um episódio inteiro de podcast. A gente falar só sobre o consórcio. Nossa, inclusive, a gente podia olha, fazer isso. O leque cresce, a interpretação, você vai tendo cada vez mais ideias de como se usar as cartas de crédito. Então você não entende que às vezes um produto pode atingir tantos objetivos, né? Vamos dizer assim. E só para a galera ter uma noção, a galera que está em casa aí, falar números por alto aqui, se estiver errado, você me corrige, tá, Cláudio? Às vezes, num financiamento hoje, bom, eu tenho um financiamento 9% ao ano, né? Quando eu peguei a taxa, né? Então, 9% ao ano. Se você para pensar em 30 anos aí, eu vou pagar uma taxa absurda, vou pagar 3 imóveis quase, né? No consórcio, às vezes você paga 20%, 25%,
no período inteiro. Ou seja, em 3 anos de financiamento tradicional, já dá os juros que seria o consórcio nos 20 anos. Então, assim, sai muito mais barato. Então, o pessoal fala muito... tem essa cultura, né? O pessoal compra pela Caixa, independente do banco, né? O pessoal faz aquele financiamento ali de 30 anos. Ah, mas pelo menos eu tô pagando algo que é meu. Não, enquanto você não pagou, não é teu, cara, é do banco. Exato. Aí a pessoa gasta 30, 40 mil reais de reforma. Eu já fiz isso, já passei por isso lá atrás. Então, eu falei, pô, tô reformando um negócio que nem é meu. Né? E a pessoa vai pagar 2, 3 imóveis. E a pessoa acha o consórcio a ferramenta ruim. Mas por que eu vejo isso? Eu vejo que o brasileiro ele tem essa cultura imediatista. Não, eu quero agora. Eu quero agora. Porque no financiamento, amanhã você já está dentro do imóvel. Né? Não amanhã, mas é muito mais rápido o processo. No consórcio, pode ser que você demore, às vezes, 10 meses. Pode ser mês que vem. Pode ser daqui a 5 anos. E muita gente não tem paciência para esperar. Né? Até o Warren Buffett fala essa frase que eu gosto muito. Né? Ele falando da filosofia de investimentos dele, né? Jeff Bezos pergunta, pô, sua filosofia de investimentos é simples, né? Comprar ações de boas empresas pensando no longo prazo, né? Empresas com bons fundamentos. Por que todo mundo não replica? Porque ninguém quer ficar rico devagar. Né? Principalmente acho que o brasileiro tem essa cultura, né? Então a gente está sempre mostrando exatamente isso que você está falando. Para quem pensa no médio e longo prazo, a gente consegue realmente montar, entendeu? Um plano de investimentos diversos, né? Para a pessoa conseguir o objetivo dela. Né? E agregando esses outros produtos, como a gente está falando aqui, às vezes ela consegue antecipar né? o objetivo. Né? Então é por aí, pensando sempre no médio e longo prazo e às vezes com surpresas agradáveis no curto prazo. Agora, me tira uma curiosidade minha aqui, Rodrigo. Qual é a faixa etária de clientes seus, da sua carteira, ou que você observa no escritório? Tem um perfil... varia muito ou tem um perfil já que você já vê que é um pouco mais comum de idade? Varia bastante. A minha carteira, assim, óbvio que tem alguns amigos meus próximos e tudo mais, mas os meus maiores clientes, assim, são já pessoas que já têm família, já têm um emprego sólido, já são consolidados aqui em Friburgo. Então, é uma galera mais velha, vou botar aí mais de 45 mais... 50 mais, por aí. É curioso isso, curioso. Né? Porque, sem querer te cortar, volta a falar aí, porque eu falo sempre com meus clientes, né? Quando o pessoal vem falar comigo sobre investimento, fala, cara, quanto antes você começar, melhor. Se você começar com 16 anos, com 18 anos, né? E começar a investir, você investindo um pouquinho ali, você com chegar a 50 anos, você tá milionário fácil. Né? Agora o cara chega com 45 anos para começar a fazer uma previdência, para se aposentar em 10, tem que entender que o processo vai ser muito mais difícil, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, se ele não tiver uma renda muito alta, né? Mas é exatamente isso. Óbvio que tem clientes menores, tudo mais, na minha idade, médicos recém-formados agora também, construindo já nome na cidade, começando a fazer consultório e tudo mais. Legal. Mas é aquilo. A paciência, o tempo é o seu aliado na parte de investimento. Então, mas a faixa etária realmente é essa, um pouquinho mais velho. A galera nova acaba vendo muito vídeo de falsos gurus na internet, acham que... Nem certificação os caras têm. Não. Aí você vê muita galera falando sobre day trade, sobre muita parte de cripto, né, que a gente comentou aqui antes. Muita galera que quer essa coisa a curto prazo, né? Acho que nem é um pouco mal do brasileiro, mas é um pouco mal na minha geração, tá? De ser um pouco mais ansioso que vocês são mais velhos. Não tem paciência para assistir um anúncio no Facebook. A gente vê com propaganda, cara. O filme era interrompido 5 vezes. Vídeo no YouTube, podcast no YouTube, né? É só no 2 vezes, né? No 2x, acelerado. Mas é isso. Eu tento passar também para eles, assim, até amigos próximos e tudo mais, que o tempo é o aliado. Então, se realmente você tiver calma, paciência, você ter aqueles seus aportes, mesmo se for R$500, exatamente, uma disciplina ali, todo mêsinho você guardando e for, lá na frente você vai ver um montante já gerado, né, já consolidado, e você mais tranquilo com sua parte financeira. E óbvio que ao mesmo tempo você tendo essa sua reserva, né, juntando sua reserva ali de investimento, óbvio também você vai ter um pouquinho pro seu lazer e tudo mais. Sim. Então, tento passar essas duas ideias também, né? Não, e falando que você falou aí do tempo, né? A fórmula dos juros compostos, ela é elevada ao tempo, né? Exatamente. E uma conta que eu sempre faço quando eu vou dar alguma palestra ou alguma aula sobre investimento, sobre juros compostos e tal, eu uso a simulação de R$300 por mês. Ó, se investir R$300 por mês
por 30 anos, uma rentabilidade aí de 12% ao ano, você já tem 1.200.000. Então, Tranquilo. assim, é tranquilo. Ah, mas 1 milhão daqui a 30 anos não é igual a 1 milhão hoje. Tem inflação, tem alguns fatores, lógico, a levar em consideração. Mas hoje, eu gostaria de ser milionário. 30 anos atrás, minha mãe queria ser milionária também. Então, 1 milhão, acho que sempre vai ter esse peso de 1 milhão, né? E a gente buscando bons profissionais, a gente consegue melhorar sempre essa rentabilidade, investir em bons ativos, de acordo com cada perfil, né? Assim, mas eu acho que a gente está... Eu acho que a minha geração, a sua geração, é a primeira geração onde todo mundo tem a possibilidade de ser milionário. Porque todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso a profissionais. Exato. Eu fico imaginando, Cláudio, quando você começou lá atrás, que era muito mais difícil, você não tinha internet, você não tinha... De repente... Eu falo de investimento, o pessoal... Tem gente que acha que é pirâmide, você acredita? Em pleno século XXI, hoje eu vou falar de investimento com alguns amigos meus da minha idade, falando, não mexo com essas coisas não, porque eu já conheço gente que perdeu dinheiro e tal, e nem te ouve. É impressionante. Você passou muito por isso? Passei, porque eu entrei exatamente, até quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, como eu te falei, entrei no Unibanco, eu entrei numa transição entre o mercado que era um pouco... Como é que eu posso te dizer? Você chegou a assistir aquele filme Lobo de Wall Street? Sim. Né? Era Chicago, muita conversa, muito blá, blá, blá. Jordan Belfort. E, ao mesmo tempo, o mercado estava começando a ficar exigindo as pessoas mais técnicas. Então, eu entrei exatamente num departamento que foi selecionado, foram 5 pessoas selecionadas pelo banco, e eu fui uma delas, para exatamente a gente... eu não trabalhava, eu só estudava. Então, eu entrei no Unibanco ganhando para estudar, para ser um técnico, para exatamente a gente ir mudando um pouco o conceito do que era o mercado financeiro. E assim, todas as empresas estavam fazendo, né? Então, eu peguei muito isso do passado. Então, essa cultura do passado gerava uma incerteza, né? E como também esse período de como é que eu posso dizer, de inflação, né? Uma hiperinflação, planos econômicos, isso gerava uma incerteza muito grande. E a falta de segurança que o próprio sistema financeiro gerava na época também era uma insegurança. Hoje não. Hoje, por exemplo, nós, profissionais, a gente, como eu te falei antes, a gente é qualificado, a gente precisa fazer uma prova, passar nessa prova que não é fácil, ela é muito difícil, uma prova de assessor de investimentos, ela é dificílima. Após essa prova vem a certificação, que é registrado na CVM, como eu falei. Então, quer dizer, existe uma fiscalização e uma exigência para a gente fazer as nossas tarefas, né, até como profissional. O investidor, né? Exatamente. Lógico, pensando sempre no investidor. Segundo, hoje os produtos como renda fixa, que você sabe, emissão bancária, são títulos que têm o fundo garantidor de crédito, né, que antigamente não tinha disso, né? Então, quer dizer, a instituição que a gente trabalha, qualquer corretora, seja a pior corretora, vamos supor, no ranking, né? Se uma corretora que você tem investimentos nela, em ações, em títulos diversos de renda fixa, se hoje a corretora quebra ou o banco, você não perde mais o dinheiro. Né? Porque você está com os títulos hoje tudo no seu nome, é digitalizado. Seu CPF, né? Está tudo no seu CPF, então se você tem ações, ela está custodiada na B3, se você tem lá renda fixa de diversos emissores, né? Está tudo registrado também, CETIP e tudo mais. Então, quer dizer, hoje existe uma segurança para o investidor, que na minha época que eu iniciei não tinha. Antes, quando eu iniciei, só para você ter uma ideia, eu tinha títulos ao portador. E normalmente, às vezes, você comprava uma ação ou comprava até mesmo uma renda fixa, você tinha o papel físico. E isso, às vezes, era guardado no banco ou na corretora, porque ninguém queria ficar com ele na mão. Porque se você perde, você perdeu o dinheiro. Às vezes está o portador. Então, quem achava, ou pegou fogo, já era. Entendeu? E ações na época era no grito ainda? Era no grito, tinha a Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. Né? Enfim,
era um sistema que não gerava segurança. Uhum. Hoje não, hoje é tudo digital, hoje não existe insegurança, pelo contrário. Cada vez mais o mercado fica... Né, o sistema financeiro do Brasil, ele é perfeito, né, entre aspas. Perfeito, a gente está sempre melhorando, né? Sim. Mas hoje ele gera uma segurança muito boa, tem liquidez, existem as mesas hoje. O sistema, por exemplo, que a XP implantou, que foi a vanguarda, né, da plataforma de investimentos que hoje todo mundo copiou, a XP também copiou lá de fora e trouxe para o Brasil e iniciou o processo. E muitas vezes, às vezes, como você falou, o investidor fica sempre desconfiado. Pô, mas XP, o que é isso? Como é que pode ter crescido tão rápido? Uhum. Cresceu rápido porque exatamente ela trouxe aquilo que todo mundo precisava. Sim. E tanto é que os bancos hoje fazem a mesma coisa que a XP fez. Então, ela pegou o momento certo, ela investiu, né, no momento certo e hoje a gente tem diversas instituições fazendo a mesma coisa, porém não faz igual porque a XP hoje ela é muito grande e a estrutura dela facilita muito nós, assessores, a fazer um trabalho melhor para o cliente, né, vamos dizer assim. Ela começou também, né, com algo que a gente precisava muito aqui no Brasil, que era a parte de educação financeira. Sim. Então ela começou ali, fazendo palestras. Isso tem no livro do Ben Shimon, né, que é o Na Raça. Ele fala, começou assim, fazendo palestra no Rio, fazendo palestra em empresas, chamando o pessoal, dando panfleto na rua, eles chamando para palestra, e aí começou a crescer. Foi exatamente assim, começaram. Eu peguei esse início, né? E é interessante que o assessor, quando a gente entrava, né, fechava o contrato com a XP, a gente tinha que fazer um curso para ministrar cursos e palestras, né? Então era muito interessante isso, tinha um departamento e era o prioritário da XP, que cada assessor, né, fizesse um treinamento para poder fazer essas palestras e os cursos, né, dentro dos seus escritórios. Eu fiz muito aqui em Friburgo, né? Fiz bastante. Até para empresas, né? Falando sobre educação financeira, como investir seu dinheiro, mercado futuro. Casais, né? Enriquecem juntos. Né? Daquele livro do Serbase, exatamente. Casais inteligentes enriquecem juntos. Foi um dos primeiros que eu li. Então teve assim diversos temas, né? Para a gente poder agregar o nosso trabalho, né? E isso era muito interessante. Era uma forma de você abrir as portas, né? Que a XP fez isso. Ele iniciou como um escritório de assessores de investimentos, porém, ele tinha a dificuldade de pegar o cliente para investir, né? De captar. Todo mundo, que empresa é essa? Que é isso? Que é isso? Galera jovem também. Aí eles chegaram à conclusão que era melhor chamar as pessoas para assistirem uma palestra sobre investimentos, não sei o quê, e mostrar o mercado como estava. Era seguro, tem o fundo garantidor de crédito. Isso tudo que eu falei anteriormente, mostrava isso para os prospects, né? Vamos dizer assim, na hora quando terminava o curso, já está todo mundo querendo abrir conta, querendo investir, enfim, mostrava segurança. Porque a insegurança, ela acontece quando você não conhece aonde você está entrando. É ou não é? É verdade. Você me chama para jogar agora um poker e eu não conheço as regras. Eu vou fazer o quê? Eu falei, não, eu não quero. Não é um risco? O jogo de poker não é um risco? Sim, mas ao mesmo tempo, né? Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou estudar. Para eu entrar, eu vou estudar. Então, a partir da hora que a gente, inclusive quando a gente está com algum cliente, a gente deixa bem claro isso. A gente fala, a gente apresenta, mostra as regras, porém eu sempre falo, olha, você não precisa acreditar em mim, no que eu estou te falando. Você procura na internet, no Google, isso tudo que eu falei, e mais alguma coisa que você vai ver que realmente o mercado é conforme eu estou falando. Né? Mas não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Procura ler, procura entender que você vai ver que realmente hoje o sistema é bem mais seguro. É seguro, né? Para você ter ideia, eu fui investir em ações, eu fiquei 2 anos estudando para comprar a primeira ação. 2 anos estudando. Tá Tanto medo que eu tinha. Falei, esse negócio aí, como é que esse negócio é? É isso. Primeiro que eu achava que era coisa de rico. Porque quando eu comecei,
Não, quando eu comecei já podia comprar lote fracionário, só que eu não sabia. Então eu juntei aquela grana e comprei um lote de 100 ações. E foi Itaúsa, né? A primeira, né? Acho que é a primeira de muitos investidores, né? Mas eu tinha muito medo disso, de perder dinheiro. Então eu comecei com renda fixa, aí fiquei ali, que eu demorei também quase um ano só estudando renda fixa, aí investi, CDB. Depois, para estudar ações, eu fiquei um tempão também, porque bate sem segurança, a gente não entende. Houve direto histórias sobre pirâmide financeira, gente que perdeu dinheiro, que acreditou na história da carochinha, né, e acabou perdendo uma grana. Todo mundo tem uma história dessa na família, no círculo de amigos, né? Agora, deixa eu perguntar uma curiosidade minha aqui, como investidor até. Na XP, eu consigo montar uma carteira de investimentos em dólar? Tipo, eu consigo investir em ações no exterior e os próprios dividendos que eu ia receber numa carteira internacional em dólar? Tem. Hoje tem o que a gente fala, né, que é também a BDR, né? Que são ações americanas que a gente consegue investir aqui em real no Brasil. Pela própria B3, né? Exato. Só que a XP agora popularizou uma área dela. Popularizou, eu digo, porque um tempo atrás, para você conseguir abrir essa conta internacional na XP, que era a XP US, né? Você teria que ter um capital muito grande para conseguir abrir essa conta lá fora. Hoje... Era em torno, só colocando, né, acrescentando, era em torno de 1 milhão, depois 500 mil, mas você não abria uma conta com menos de 500 mil reais. Hoje, 500 mil dólares. 500 mil dólares. Desculpa. Hoje, com 10 mil dólares, você pode. Que vamos botar 50 mil, 50, né, um pouco a mais aí, tentando fazer esse câmbio, né? Mas... com 10 mil dólares você consegue. Mas aí você consegue abrir uma conta ou seria o mínimo de investimento que você consegue fazer? O mínimo que você consegue para abrir a conta lá. Abrir a conta. Exato. Tá. Aí você abrir a conta lá, tem vários tipos de ativos que você pode investir. Então tem a parte de renda fixa lá, onde são os bonds, são os treasuries, que bateram, né? A gente viu em várias notícias aí que... ano retrasado, bateu o recorde de treasury lá, que eram os juros americanos também, um recorde considerado, histórico. Inclusive, dos mais seguros do mundo, né? Bateu o recorde histórico de alta lá. Por isso que teve uma grande leva de até clientes nossos. A gente passou essa estratégia. Gente, vamos dolarizar um pouco. Renda fixa lá fora tá bom. Isso é um mercado seguro, é um mercado com altíssima liquidez. Sim. Né? Então tem essa parte de renda fixa também. Tem fundos. Então, tem fundos também de investimento que também pode ser aplicado lá fora. Tem parte de ações. Você pode realmente comprar ação. Igual que você compra aqui, Itaúsa, Petrobras, você pode comprar lá ações da Apple. Só que lá você tem mais de 5 mil empresas, né? Exatamente. Eu invisto nos Estados Unidos na Bolsa desde 2021. Não me arrependo, não. Eu fiquei um bom tempo andando de lado. Né? Em 2021, não sei se vocês lembram. Claro que vocês vão lembrar. O dólar estava ali na faixa dos R$6 e estava na máxima, né? Dow Jones estava nas alturas. Então eu comprei naquela alta, fiquei em prejuízo um tempão. Esse ano que eu fui recuperar o investimento e agora com mais de 15% de valorização. Mas eu fiquei um bom tempo andando de lado ali. Você vê que não é para todo mundo, né? Não. É verdade. É um bom tema, né, falar sobre investimento estrangeiro. Porque exatamente quando você pensa que agora está popularizado, né, que agora tem aí a XP com essa plataforma aí, como me chama, investimentos globais, né, a Bolsa Americana é um mundo, né? Ela é, no mínimo, 100 vezes mais a Bolsa brasileira. Uma ação, igual que a palestra que o cara da XP veio fazer aqui, né? A Apple, só a Apple em si, ela dá o quê? 3 vezes mais do que a Bolsa brasileira. Inteira. Só a Apple. Só a Apple. Porque lá a gente tem preço que bate mais de $1 trilhão, né? Isso é surreal pra gente imaginar aqui. Entendeu? Eu tenho ações da Apple, tem até da XP, inclusive, lá pela Bolsa Americana, investir. Mas o interessante é isso. O mercado, o que a gente tem aqui, agora a gente tem essa opção de quem quer investir em dólar lá fora. É muito fácil. Tendo a conta aberta aqui na XP, a gente já abre a conta para o cliente lá fora. Ele tem a opção dele mesmo entrar no aplicativo e abrir desde que ele seja elegível, né? Que a gente vê isso. Então, é muito fácil ele abrir essa conta lá fora. A partir da hora que ele tem a conta aberta, além da conta digital, né? A conta corrente, vamos dizer assim, ele tem a conta investimentos. A conta digital, ele vai ter a opção também de ter um cartão de crédito para ele usar lá fora, tá?
Então, comparando ao cartão de crédito brasileiro, você sabe que tem um IOF, quando você vai para o exterior viajar, né, você tem um IOF, né? E com esse cartão, que é lá fora, é feito no exterior, ele não tem IOF, né? E não tem custo nenhum essa conta também estrangeira, tá? Legal. É uma conta sem custo nenhum. E às vezes ao os mesmo próprios tempo, dividendos ali para gastar lá, né? exato. Então, você pode, exatamente. Então, você tem o seu dinheiro, você pode usar para cartão de crédito e também fazer os investimentos. Os investimentos aí nós vamos entender exatamente, novamente, qual é o seu perfil, né, qual é o seu objetivo. A gente pode investir em ações do mercado americano, a gente pode investir, como ele falou, em títulos públicos. Quer dizer, renda fixa. A gente tem diversas opções e muito mais do que aqui, né? Então, o mercado de lá, como eu falei, é bem maior do que aqui. Então, é uma opção, sabendo do que, se você pensar bem, vamos lá, vamos supor que hoje você é um extraterrestre. Imagina agora, esquece Brasil, esquece qualquer lugar. Aí você está com a mala com dinheiro, mas você tem uma missão de vir morar na Terra. Você ia escolher o Brasil para investir seu dinheiro? eu ia até te fazer uma pergunta nesse sentido aí. Porque, você queria te contar, tem uma frase que eu costumo falar com a galera, não, investir lá. Porque tem alguns alunos meus que já começaram a investir aqui no Brasil. Aí eu falo com o pessoal, começa a dolarizar, nem que seja um pouquinho, pega aí 10%, 20% e começa a pensar nisso e tal. Ah, não, lá fora E aí já fica meio bolado. Eu falei, cara, peraí. Se você é um cara conservador, você tem que cogitar investir nos Estados Unidos. Agora, se você é muito conservador, você já tinha que estar investindo nos Estados Unidos. É o contrário, só que a galera, como está aqui, a gente vive o Brasil, o pessoal acha que é mais arriscado investir lá fora. E é o contrário, é justamente o contrário. O mercado americano é mais sólido, tem mais liquidez, né, Cláudio? Exatamente, eu falo isso. Inclusive, até mesmo com tanto o perfil conservador como moderado, agressivo, enfim, você tem essas opções. Então, ao mesmo tempo que você tem o dinheiro aqui no Brasil, é saudável você diversificar em outra moeda, em outro mercado, né? Então, você tem diversas formas de você investir lá fora que te dá essa segurança que, às vezes, você não sente aqui no Brasil. Então, e o momento de se investir no mercado, principalmente dos Estados Unidos, é agora. Porque, como ele falou, a taxa de juros lá ainda está alta. A hora que a taxa começar a fechar, entendeu? Que os títulos americanos começarem a cair, que a previsão é já para o fim desse ano, já haver um corte na taxa. E, ao mesmo tempo, para o ano que vem, parece que serão 4, a previsão é de 4 cortes. Então, isso realmente acontecendo, os títulos de renda fixa de longo prazo te geram ágil. Difícil explicar aqui agora, tá? Mas para as pessoas que estão nos escutando, você compra um título de 20, 30 anos, hoje numa taxa, aí, vamos supor, aí de 5% ao ano. Daqui a um ano, se hoje que a taxa lá está em 5 e pouco, ela cair para 2, 3%, você sai com um ágio terrível, entendeu? Às vezes você sai com um ágio de 20% a 30% em um ano. Tá? Não, então você investiu em renda fixa, pensando em ganhar 5%, e de repente você está ganhando 20% para sair antes do vencimento. Então, essa conta, se alguém quiser, é só nos procurar que a gente mostra como chegar a esse cálculo. Sim. Ao mesmo tempo, o mercado de renda variável também acaba sendo favorecido. Por quê? À medida que os juros caem, a renda variável passa a ter mais procura. Sim. Né? Como acontece no Brasil, né? Como acontece aqui no Brasil. Sim. E lá, como aqui também. Lá também tem fundo imobiliário, então, às vezes, a pessoa quer investir no fundo imobiliário, receber REITs, rendimento, né? Os REITs, receber os dividendos lá em dólar. Então, quer dizer, existe hoje em dia, por isso que eu gosto. Eu gosto muito do mercado financeiro e até hoje, pela minha idade, já era para eu estar, né, mais devagar, mas, pelo contrário, cada vez eu fico mais acelerado, porque as novidades vão acontecendo, né? E a gente cada vez mais está aprendendo, né? Eu estou sempre aprendendo. Não, legal é falar que, por exemplo, você falou da taxa de renda fixa lá
Você falou de 5%. Aí o pessoal às vezes pode entender assim, mas aqui no Brasil eu estou vendo taxa pré-fixada de 12%, de 11%. Pô, vou botar lá em 5%, mas a gente está falando em dólar. Ele está falando em dólar. Mais o dólar, exatamente. Mais o dólar. E 5% lá é uma das máximas históricas que tem. Sim. Entendeu? Não, é a moeda que desvaloriza, né? Se a gente for pegar o histórico, né? Muito menos do que o nosso real, né? Exatamente. Histórico de desvalorização, né? Exatamente. Mas isso tudo... Desculpa, mas isso tudo é que às vezes, às vezes a pessoa pode estar achando que a gente está falando para todo mundo investir lá fora. Não. A gente fala em diversificação, para deixar bem claro. Né? É um pouco aqui, porque os juros também que a gente tem aqui no Brasil também são convidativos. No longo prazo, qualquer comparação que a gente faça do real, né, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, quem investiu aí no NTNB mais juros, por exemplo, comparado a dólar mais juros, a NTNB bateu todos os investimentos. Ela sempre foi melhor. Tá? Então, existem períodos que são ruins, mas no médio e longo prazo ela bate todos os investimentos. Eu vou falar do meu perfil. Eu, particularmente, em bolsa, eu invisto 90% lá e 10% aqui, em bolsa. Porque eu tenho empresa, né? Eu tenho 2 empresas, minha esposa tem 2 empresas, tem imóveis, a gente já investe aqui. Então, quando a gente fala de bolsa, de renda fixa, a gente já prefere levar a maior parte lá para fora. Mas por que também? Porque eu acho que o investir em dólar é interessante, principalmente para o meu perfil da minha esposa, que a gente sempre teve o sonho de ter uma experiência internacional, de viver fora. Né? Não estou dizendo que de repente seja permanente, mas a gente sempre quis, como será que é morar nos Estados Unidos, né? no Canadá, na Europa, não sei. E o dólar era aquela coisa, né? Você tendo dividendos em dólar, você mora em qualquer lugar. Né? E muitas vezes no Brasil o cara monta uma carteira, o cara atinge R$1 milhão. Né? O cara com uma renda aí muito conservadora, vamos botar aí 1% ao mês hoje aí, botar aí 10 mil reais. Aqui o cara tem uma vida legal. Agora, você vai para os Estados Unidos com esse dinheiro, é um salário mínimo. Você não vai ter uma qualidade de vida que você teria aqui no Brasil. Então, eu acho muito importante para quem tem esse perfil, de repente um sonho de ter uma vida fora, ou de ter liberdade geográfica no futuro, investir em dólar pode ser uma opção interessante, né? E nós temos também uma opção para quem quer investir em imóveis também lá fora, tá? Então, a gente tem a opção daquele que quer entrar numa construção, participar do resultado dela. Mas você não sabia. Tá? Então, a gente tem essa opção. Isso não é... vocês vão ter que voltar aqui XP, de novo. Tá? Então, a gente também tem essa opção de quem quer comprar ou quem quer participar de uma construção e depois a venda, qual é o lucro, e é muito fácil. Eu tenho um sobrinho que mora lá nos Estados Unidos, né, e ele está investindo em imóveis lá, né, ele compra, às vezes ele vende, compra, vende. Eu falei com ele, poxa, cara, eu não tenho crédito aí no mercado para conseguir o crédito que você tem no banco. Eu falei, mas você conseguindo crédito, eu mando dinheiro para você aí, me ajuda, cara. Ele, não, no próximo empreendimento eu vou lembrar, a gente vai fazer alguma coisa junto aí. Porque, poxa, e tem muita oportunidade lá, fazendo algo similar que a gente faz aqui, né, porque o financiamento da taxa de juros é menor do que a nossa aqui. Então ele compra o imóvel, aluga, ou até por Airbnb mesmo, em Miami, por exemplo, tem muita oportunidade, e o próprio aluguel vai pagando a prestação do imóvel. Então tem mercado lá também. As taxas hoje estão mais altas, né? Mas e mesmo assim o mercado imobiliário lá está aquecido. Sim. Por quê? A Flórida hoje é o local de maior procura, não só de quem está no exterior querendo ter algo lá, como também do próprio americano, que durante a pandemia, né, que aumentou muito essa forma de trabalhar, né, home office, né, eles começaram a optar para morar na Flórida pelo clima, praia, enfim. Com isso, a Flórida hoje está muito aquecida. E é lá que a gente está investindo também. Legal. Tá? Há também em lotes, em construção, como eu te falei, em participação em construções. Mas aí, Cláudio, antes de você encerrar esse assunto, deixa eu te fazer essa pergunta aqui, que agora você atiçou muito a minha curiosidade. Quanto que teria que ter uma faixa aí para poder investir? $20 mil é o mínimo. $20 mil já daria para fazer? Já daria para participar. Para participar. Para participar. Você não vai comprar um imóvel, você vai comprar parte do imóvel. Sim, sim. Tá? Mas ele é voltado para compra e venda ou locação? É voltado para quê? O objetivo é construir e vender. Construir e vender. Poxa, que legal. E o resultado da operação, dentro do que você investiu, você tem aí o seu percentual. Vamos começar a juntar um dinheiro aí. Vamos, Patrícia, comprar um imóvelzinho lá fora, na Flórida lá?
A gente passar umas férias? Poxa, muito legal aí. Dá um outro podcast também isso daí. Vocês têm que vir aqui mais vezes pra gente bater esses papos aí, que tem muita coisa aí que mas dá tem pra muita fazer. coisa, exatamente. Nosso seguro, consórcio, falamos de investimento no exterior, construção. Olha só quanta coisa legal aqui Tem muita que dá pro coisa pessoal. Agora me tira uma dúvida aqui, pra galera que tá em casa e quer começar a investir. Né? A galera já veio aqui comigo, ajudei a galera que tá dívida, né? Dei uma educação aqui, já expliquei, a pessoa já conseguiu identificar o perfil de investidor que ela tem. Joguei para vocês lá. Tem uma renda mínima que a pessoa tem que ter, ou qualquer um que chega lá, pô, o cara investe R$500 por mês, ele consegue ser atendido, consegue ter um assessor de investimentos, ou tem um valor padrão mínimo? Não, tem um valor mínimo. A XP, por exemplo, ela aconselha a gente a trabalhar pelo nosso custo, né, de hora de trabalho, no mínimo R$300 mil. Uhum. Porém, tem aquele cliente que às vezes tem 50 mil ou tem 100 mil reais e chega e fala assim, cara, mas eu vou ter isso num período X, entendeu? Eu pretendo, porque eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, enfim, eu vou receber. E mostra pra gente que realmente ele vai ter esse capital num determinado período. Entendi. Então a gente faz a carteira dele. Ao mesmo tempo, o cliente não tem esse dinheiro, mas pode ser atendido para fazer um outro tipo de operação, sem ser montar uma carteira diversificada, porque às vezes a diversificação ela cabe também em cima do valor, né? Por isso que é bom ter pelo menos uns R$300 mil. Mas ao mesmo tempo, às vezes é um cliente, vou te dar um exemplo aí do cliente que gosta de ser trader. A gente tem uma opção hoje que está sendo muito procurado, que é o robô. São as operações automatizadas. E só para você ter uma ideia, isso é o setor que mais cresce no mercado de ações de renda variável para quem gosta de tradar. Enfim, 70% dos clientes que investem em robôs nunca fizeram operação de BMF ou de trader. Tá? Então, isso é uma procura muito grande. Não precisa ter 300 mil, entendeu? Qualquer aí, 50 mil reais ou coisa desse tipo, a gente pode fazer, indicar alguns robôs e fazer as operações para eles, e esses robôs têm tido um histórico de rentabilidade muito bom. Tá? Mas é altamente arriscado. Exato. Mas aí vem exatamente o perfil. O perfil da pessoa é um perfil mais arrojado, requer isso, a gente indica. Fora isso, tá? Aí tem outros, como eu te falei, foi um cliente me procurar, que ele não tinha 300 mil reais, mas ele queria montar uma situação para chegar aos 300, e ao invés dele aplicar o dinheiro, ele comprou um consórcio imobiliário. Entendeu? Sim. E fez um consórcio pagando R$2 mil por mês ou R$3 mil por mês, que pode dar um resultado bem mais interessante, como a gente vai administrando o consórcio, como eu te falei, ele pode gerar uma condição bem interessante para ele, que não tem, né, um capital hoje já na mão para iniciar uma carteira. Então a gente pode conversar sim. Bacana. Bom, para quem pegou o bonde andando aí, a gente já está chegando aqui no fim da entrevista, mas para quem pegou a entrevista no meio, que perdeu ali o Instagram, dá o contato de vocês aí de novo, endereço, telefone, que vocês quiserem, para o pessoal poder alcançar vocês. Eu vou passar aqui meu Instagram, né, porque já é aberto, né? Beleza. Tem meu Instagram é @RodrigoAugustoFerreira. Temos um Instagram também da Maffer, então podem entrar. Tem vários, todo dia, né, Vanessa? A Vanessa trabalha com a gente no marketing. Ela, quase todo dia a gente publica, faz post, joga no feed, joga no stories, assuntos de educação financeira. Então é legal estar ali acompanhando, então bom ter um pouquinho de ajuda, né, de conhecimento. E qual é o endereço da Maffer? O arroba na Maffer é @Maffer Investimentos, né? Apenas. Hoje a gente está ali no edifício Sanjaia, né? Na Alberto Brown, ali no número 58, sala 501. Então, chegou lá, telefonou, eu vi vocês aqui no podcast do Hugo, queria conversar um pouco mais, óbvio que é legal o pessoal receber lá. É sem compromisso, então a gente vai conversar, a gente pode fazer aquela
aquela consulta, né? Igual aquela consulta médica, a gente entender suas necessidades, entender o seu perfil e tudo mais. A gente pode conversar não tem problema algum, né? Então... Dá para entender um pouco mais, né? Exato, aberto para visita, então só chegar lá e ter falado, a gente vai receber, tomar um cafezinho, né? Show de bola. Além disso, a gente também, só para acrescentar, a gente também tem algumas palestras que a gente tem, às vezes, mensal. Todo mês a gente tem um tema diferente e a gente sempre joga também no nosso Instagram. Tá? Então a galera seguir lá para não perder nenhum conteúdo. É bom seguir sim, porque tem um conteúdo interessante, diário, e tem também esses eventos que, se quiser participar, a gente vai estar sempre divulgando, né? Não, e eu vendo lá, eu compartilho, né? Já vou começar a seguir lá. E para quem quer me seguir também, Hugo_F de Finanças, não tem como errar. Hugo_F Dutra no Instagram, tá bom? Quero pedir um favorzão para você que está assistindo a gente. Né? Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, que para você não custa nada, mas para a gente dar um retorno, dar um feedback muito positivo, que você está gostando do conteúdo. Né? E a gente vai continuar trazendo convidados sempre para falar de empreendedorismo, para falar de finanças, para falar de investimentos, para incentivar você a investir e cuidar do seu futuro, porque... Como eu sempre digo, né, parafraseando Robert Kiyosaki, né, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta tudo que é importante na nossa vida. E uma vida financeira saudável é uma vida saudável, não é verdade? Então, meu muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Gente, sucesso é uma questão de decisão. Então, decida. Grande abraço. Tchau, tchau.